Olá pessoal, nós somos acadêmicos de odontologia da Faculdade Fama e nós vamos falar sobre seios nasais e paranasais. Pois bem, os seios paranasais são cavidades aéreas do nariz revestidas por uma mucosa ciliada que se comunicam com a cavidade nasal. Essas estruturas têm como função filtrar, umidificar e aquecer o ar inalado. Em especial, o seio paranasal diminui o peso da parte frontal do crânio, aumenta a ressonância da voz, protege as estruturas infraorbitais e intracranianas em traumas, absorvendo o impacto, e também são responsáveis pela secreção dos mucos. Os seios paranasais, eles são divididos em pares e nomeados de acordo com os ossos no qual se alojam. Esses ossos são frontal, maxilar, esfenoide e o etimoide. Para finalizar, eu vou dar um conceitinho para vocês sobre os seios nasais. Os seios nasais, eles dão início na abertura piriforme e se estende até as coanas. Coanas são os pequenos orifícios que fazem comunicação com a faringe. Olá pessoal, eu vou falar sobre a anatomia dos seios nasais. A cavidade nasal ela é dividida pelo septo mediano em duas câmaras praticamente simétricas. Cada fossa nasal está dividida em duas partes, uma região olfatória constituída pela concha nasal superior e a parte oposta do septo. A outra parte é a região respiratória, que corresponde ao restante da cavidade. Vejamos na peça. Na parede lateral, temos a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior, tornando evidente as correspondentes passagens nasais ou meatos, que são essas pequenas depressões, como vocês podem observar. Acima da concha superior, há um pequeno recesso, o recesso esfenoetimoidal, no qual se abre o seio esfenoidal. O meato superior é uma curta passagem oblíqua que se estende ao longo da metade da borda superior da concha média. As células etimoidais posteriores se abrem na porção anterior desse meato. O meato médio continua-se anteriormente numa rasa depressão situada acima do vestíbulo. E denominada átrio do meato médio. A parede lateral desse meato só é inteiramente descoberta por fazendo o levantamento ou a remoção dessa concha média. Aqui embaixo é uma pequena elevação arredondada, denominada bula etimoidal, e anterior e inferiormente a ela encontra-se uma fenda em curva, que é denominada hiato semilunar, que a nossa colega Gisele vai dar continuidade. Dando continuidade, irei falar sobre o hiato semilunar. Bom, o hiato semilunar é uma curva fechada que se abre em uma bolsa profunda. O infundíbulo, este é limitado inferiormente pela borda côncava e aguda do processo ursinado do etimoide e superiormente pela bula etimoidal. As células etimoidais anteriores se abrem na parte anterior do infundíbulo. Existe também o ducto frontonasal, que é a parte principal da passagem de ar do seio frontal. No fundo do infundíbulo existe o órte maxilar, que é uma abertura do seio maxilar e uma abertura acessória, que está presente no maxilar. O meato inferior é inferolateral à concha nasal inferior, ou seja, o condutor nasolacrimal abre-se neste meato e abaixo da parte anterior da concha. Calma aí. Bem, gente,
Eu irei falar sobre os seios paranasais, que são 4. São maxilar, frontal, esfenoidal e etimoidal. O seio maxilar é um espaço pneumático contido no interior do osso maxilar. E o seu grande volume associado à proximidade e à fragilidade com os ápices de alguns dentes superiores permite que, em algumas circunstâncias, forme-se um acesso direto entre este e a cavidade bucal, chamada comunicação bucco-sinusial. Já o seio frontal está situado atrás de arcos superciliares, entre as duas tábuas do osso frontal e que formam as duas partes duras da testa. E raramente eles estão simétricas, porque o septo nasal está entre eles e está desviando para um lado ou para o outro da linha mediana. Bom, gente, vamos dar continuidade ao assunto dos seios paranasais, em específico dos seios paranasais etimoidais e do seio paranasal esfenoidal. Os seios etimoidais, eles também podem ser chamados de células etimoidais. São cavidades ósseas com paredes delgadas que são completadas pelos ossos frontal, maxilar, esfenoide, palatino e lacrimais. Eles também compõem o labirinto etimoidal. Este seio está situado acima da cavidade orbital e da cavidade nasal. Vejamos na peça. Aqui está a cavidade orbital e aqui está a cavidade nasal. O seio etimoidal ele está localizado aqui, superiormente a essas duas cavidades. Bom, vamos falar do seio esfenoidal. O seio esfenoidal está contido no corpo do osso esfenoide e ele varia em forma e tamanho. Raramente esses seios são simétricos. Quando esses seios são excepcionalmente grandes, eles podem atingir o teto do processo pterigoide, a asa maior do osso esfenoide e acabam invadindo a porção basilar do osso occipital. Esses seios se comunicam com o recesso esfenoetimoidal por meio de um órteo, situado na parte superior de sua parede anterior. Olá pessoal, dando continuidade ao assunto sobre seios nasais e paranasais, vamos falar um pouquinho sobre a faringe. A faringe que é um órgão muito importante, eu posso dizer assim que é um órgão de conexão. Conexão por quê? Porque ela faz conexão com a boca, ela faz conexão com as narinas, faz conexão com a laringe e faz conexão com o esôfago. Por isso que dizem que a laringe é um órgão de conexão. Ou seja, falando em palavras mais claras, a faringe, ela faz conexão com o sistema digestivo e com o sistema respiratório. Pois bem, vou falar para vocês o conceito de faringe, alguns conceitos que a gente encontra nos livros. Bom, faringe é um tubo muscular membranoso que se localiza desde a base do crânio até a sexta vértebra cervical e mede aproximadamente cerca de 12,5 centímetros de comprimento. Pois bem, vou mostrar para vocês agora que a faringe ela se divide em 3 partes. Vamos lá, vou mostrar aqui na imagem para vocês. Pois bem, a faringe se divide em 3 partes. A faringe se divide em nasofaringe, se divide em orofaringe e se divide em hipofaringe. Correto? Muito bem. A parte da nasofaringe é essa parte aqui, posterior à região nasal, né? Ela fica exatamente próximo ali no teto etimoidal, nessa região aqui. E essa parte aqui, ó, mais azulado, esverdeado, tá? Descendo mais um pouquinho, nós temos aqui a orofaringe, que é essa região aqui amarelada, né? Que ela fica
ela fica posteriormente à região da boca, né? E nessa região também nós encontramos aqui a úvula, né? Muita gente chama de sininho, né? E descendo mais um pouquinho, nós temos a hipofaringe, que é a parte que se liga com o esôfago, a parte que conecta o sistema digestivo, essa região azulada aqui. Bom, pessoal, vou falar agora um pouquinho sobre o desvio de septo nasal. Antes eu vou dar um conceito básico sobre o que é septo nasal. Septo nasal é a parede constituída de osso, cartilagem e mucosa que divide uma narina da outra, ou seja, é essa parte aqui mediana do nariz. Agora eu vou falar sobre o que é septo nasal. O desvio de septo nasal. O desvio de septo nasal é uma desordem física comum no nariz do humano. Muitos humanos no nosso planeta possuem o desvio septo nasal, mas pelo fato de não sentirem dor ou uma dificuldade de respiração, pode ficar durante anos com isso. Agora eu vou falar um pouco sobre as causas do desvio septo nasal. Existem muitas causas, entre elas existem os traumas de acidentes automobilísticos, de moto, de carro, ou pode ser também durante a prática de esporte, que tem o MMA, o boxe, o futebol, até o mesmo futebol, e também pode ser um fator congênito, ou seja, durante o parto normal a criança sofre a compressão e pelo fato da criança ter o seu cabeça, seus ossos de formação, durante a compressão pode afetar a face da criança, fazendo com que ela desde criança já nasça com esses defeitos na face, que é esse desvio de septo. Agora eu vou falar sobre os sintomas. Os sintomas de desvio de septo são alguns, que é a apneia do sono, a dificuldade de respiração, que é o mais comum, e também tem o ronco. Agora eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento sobre desvio de septo é feito pelo médico otorrinolaringologista. E nessa maioria, o desvio de septo só pode ser tratado através de cirurgia, que o nome da cirurgia é septoplasia. Agora eu vou falar sobre o suprimento sanguíneo da região nasal. Esse suprimento ele é feito tanto pela carótida interna quanto pela carótida externa, que elas vão fazer a irrigação da região da face, através das suas artérias, que vão se expandir até na região mais específica que nós vamos falar, que é a região nasal. Para mostrar melhor, eu vou mostrar aqui na imagem para vocês entenderem. Aqui na região da carótida interna, ela é feita através das artérias etimoidais anterior e posterior, como vocês podem ver aqui na imagem, feita na região da cavidade nasal. Então, nessa região, ela faz a irrigação dos ossos nasais, do septo nasal, das áreas nasais relacionadas à região pituitária, o teto nasal, e nas paredes do nariz. Já na carótida externa, que falamos agora há pouco, são dois ramos principais que irrigam a região nasal. A artéria nasal e a artéria palatino-maior, que faz a irrigação dessa região nasal. Agora eu vou falar sobre a inervação da região nasal. E para falar sobre ela, tem que falar sobre o nervo trigêmeo
também conhecido como o nervo do dentista. Ele é o quinto par de nervo craniano. Ele é um nervo misto, sensitivo e motor. E ele se ramifica em ramo oftálmico, ramo maxilar e ramo mandibular, como eu vou mostrar aqui na peça anatômica para vocês. Aqui o nervo trigêmeo, o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, tá? Para vocês entenderem melhor na peça anatômica. E para nós, o mais interessante de falar é sobre o ramo oftálmico e o ramo maxilar, que eles são os que inervam a região nasal. O ramo oftálmico, que é um ramo sensitivo, ele se ramifica em outros nervos. Para nós também vou falar só sobre o naso ciliar, que se ramifica no nervo etimoidal anterior, que ele é responsável por inervar a região anterior da fossa nasal. Já o ramo maxilar, ele se divide em nervo nasopalatino, palatino maior e os nasais, que são importantes para nós. O nasopalatino, ele é responsável pela inervação do septo nasal. O palatino maior, ele é responsável pela inervação da região da concha média, meato médio e concha inferior. Já os nervos nasais são responsáveis pela inervação do teto nasal, das laterais do nasal e da coxa nasal superior e meatos. Bom, eu vou falar sobre sinusite. A sinusite é uma inflamação das vias aéreas superiores, conhecidas como os seios paranasais. Bom, os seios paranasais são revestidos com uma mucosa semelhante à do nariz. Isso significa que também há produção de muco. Esse muco é escoado para o nariz, com o qual o seio se comunica. Na sinusite, essa comunicação é obstruída, impedindo a passagem do muco para o nariz. E esse muco é acumulado nos seios, facilitando a proliferação desses agentes infecciosos. Esses agentes infecciosos podem ser vírus, bactérias, fungos, mas outros fatores também desencadeiam a sinusite, como a inalação de poluentes, processo alérgico, alteração na anatomia nasal, presença de tumores nas vias. Existem dois tipos de sinusite: a sinusite aguda e a sinusite crônica. A sinusite aguda, ela dura em cerca de 12 semanas e pode ser decorrente de um resfriado. Os sintomas são dor de cabeça, a dor pode ser forte, com pontada, sensação de pressão ou peso na cabeça. Pode vir acompanhada também de tosse, cansaço, couriça, febre, dores musculares, falta de apetite. Pode ser também acompanhada de obstrução nasal, com secreção amarelada, esverdeada, sanguinolenta, dificultando a respiração. Já a sinusite crônica, são os mesmos sintomas, porém variam muito de intensidade e podem desaparecer e aparecer no paciente esses sintomas. Você escova os seus dentes diariamente para manter a saúde da sua boca, certo? Por que então também não fazer a higiene do seu nariz e assim combater as crises de rinite, sinusite, congestão nasal e a coriza? E o melhor, sem o uso de qualquer medicamento. Aqueça 2 copos de água filtrada ou mineral até que fique morna e encha seu lavador nasal logo acima da marca. Para saber se a água não está quente demais, derrame um pouco sobre a sua pele. Se a temperatura estiver confortável, ela não vai agredir o seu nariz. Em seguida, despeje uma colher de chá rasa com sal na água e misture. Encaixe o bico do nariz em uma das suas narinas, com a cabeça ligeiramente abaixada. Vire sua cabeça e deixe a água fluir pelos seios da face até sair pela outra narina.
Respire normalmente pela boca para evitar que a água escorra pela passagem do nariz para a boca. Mas se isso acontecer, não se preocupe. Cuspa a água e continue com a lavagem. O mais importante é você se sentir confortável ao usar o nariz. Agora, repita o processo na outra narina. Ao acabar a lavagem nasal, assoe vigorosamente o nariz sem tapar nenhuma das narinas. Como você viu, a prática da lavagem nasal é muito simples. Você promove uma limpeza completa dos seios da face, removendo as impurezas e bactérias que causam os problemas nasais. A solução de água morna e sal tem funções bactericida e antisséptica.